Deixe-me me apresentar. Primeiro, preciso dizer para você que sou uma mulher muito rica. Segundo, sou conhecida também pela minha inteligência e pela minha beleza. Rica, inteligente e bonita. Talvez você me pergunte, o que há de errado então com a sua vida? Eu me casei com a pessoa errada. Meu marido é um grosso, um homem muito rude e mau. Seu nome é Nabal. Por causa da sua grosseria, ele acabou se metendo em uma grande enrascada. Por causa da sua falta de compostura e hombridade, ele, seus homens e toda a nossa família está a ponto de sofrer uma grande ruína. Eu estou neste momento entre a cruz e a espada. A qualquer instante, Davi e seus homens entrarão por estas portas e acabarão com todo mundo. O que eu devo fazer? Como escapar de tamanho infortúnio? Será que Deus terá misericórdia de nós e nos livrará desta tragédia? Muito bem, nós estamos aí trabalhando uma série de mensagens com os irmãos desde o início de novembro, falando de um caminho onde não há, que Deus pode abrir um caminho para as nossas vidas. E estamos baseando essa última série na vida de 8 mulheres e que em determinado momento se viram num beco sem saída, sem solução para o problema que estavam enfrentando, e vimos aqui já 5 histórias. Já vimos sobre Agar, Joquebede, Raabe, Noemi e Ana. E hoje nós veremos a história de Abigail. Abigail. E faltam mais 2. Semana que vem, bem no dia 24, nós vamos ver a história de Maria. E no dia 31, a história de Maria Madalena. Encerrando assim essas 8 mulheres. Eu tinha proposto uma 9ª, que era Esther. Mas Esther a gente deixa para uma série só para ela, que eu acho que vale a pena. Eu mesmo nunca preguei em Esther. Nesses 26 anos eu nunca preguei em Esther, nenhum versículo. E quem sabe a gente faz isso ano que vem, né? Bom, mas antes de entrarmos um pouquinho na história de Abigail, eu preciso entrar em outras 2 histórias para que você entenda quem é Abigail e qual a importância dessa mulher. Primeiro eu quero falar sobre Davi. E é interessante, eu não fiz isso de propósito, depois é que eu percebi. Algumas histórias têm ligações, né? Por exemplo, nós falamos sobre a prostituta Raabe, tá certo? Falo prostituta porque aí é mais fácil de você identificar. A Raabe casou-se com Salmão e desse casamento nasceu Boaz, que resgatou Ruth na hora de Noemi, que vimos há 2 semanas, dando-lhes um futuro. Do casamento de Boaz com Ruth nasceu Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Davi era um simples pastor de ovelhas, filho caçula de 8 irmãos, e num determinado dia, Deus, que estava desgostoso com o rei Saul, mandou Samuel, filho de Ana, que vimos semana passada, até Belém para ungir um novo rei. E quem foi escolhido para ser o novo rei de Israel? Davi. Após ser ungido rei, Davi continuou a sua vida no campo, cuidando das ovelhas de seu pai, até que um gigante surgiu na parada. Todos nós, creio que conhecemos a história do Davi que enfrenta o Golias. Diante do medo, ali, os soldados do rei com muito medo do Golias e o próprio rei com medo daquele gigante, Davi se colocou à disposição para a batalha e foi bem sucedido. Após a vitória de Davi sobre Golias, ele passou a ocupar um elevado cargo no exército de Saul. Mas Saul não soube lidar com as vitórias e com a fama de Davi. Enciumado e com muita inveja, Saul passou a perseguir Davi, porque a sua intenção era matá-lo, tirá-lo definitivamente do seu caminho. Diante da ameaça de morte vindo da parte de Saul, Davi fugiu. Primeiro ele foi para Nob, uma cidade, um vilarejo onde viviam sacerdotes. 82 sacerdotes moravam ali em Nob.
Depois, vendo que não tinha condições de permanecer em Nob, Davi fugiu para a terra dos filisteus, para Gate, exatamente a terra do gigante Golias. Vendo que ali também ele não seria bem recebido, não encontrando abrigo ali, ele fugiu para a caverna, uma caverna chamada Caverna de Adulão. E nessa caverna se juntaram a eles todos aqueles que estavam em dificuldades, endividados e descontentes, e Davi se tornou líder de um grupo inicial de 400 homens, e depois esse número subiu para 600 homens. Davi e esses homens, com o passar do tempo, passaram a ser guardas da região. Davi desempenhava o papel de Robin Hood, no deserto. Ele e seus homens protegiam os fazendeiros e dos bandidos, dos beduínos. Davi e os seus homens atendiam uma necessidade concreta ali do campo. E um dos homens que Davi e seus homens cuidavam, uma das terras que Davi e os seus homens cuidavam, era a de Nabal. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel capítulo 25, verso de número 2. 1 Samuel capítulo 25, versículo 2. Se você tem aí a sua Bíblia, ou aplicativo de celular que tem a Bíblia. Se você não tem, talvez esteja nos visitando aí pelas primeiras vezes, vai ser projetado o texto aí para você. 1 Samuel, capítulo de número 25, verso 2, diz assim: Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosquiando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Nabal era um fazendeiro rico, um fazendeiro descendente de Calebe, que vivia ao sudeste de Hebrom, morava numa região chamada Maom, e os seus servos apacentavam os seus rebanhos na fronteira de Judá, em Carmelo. Após falar sobre a riqueza de Nabal, o texto bíblico nos fala sobre o seu caráter, nos fala sobre a sua personalidade. Ele era um homem mau, ele era um homem rude. O nome Nabal significa insensato em hebraico, e de fato ele fazia jus à definição do seu nome. Era um homem muito rico, um homem com muitas posses, mas era insensato, era rude, era mau. Conseguimos enxergar parte dessa maldade e rudeza no texto lido. Davi ficou sabendo que era época de tosquia e as ovelhas de Nabal estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Por isso Davi mandou alguns dos seus homens se encontrar com Nabal e falar respeitosamente.
Quando nós lemos o texto, percebemos isso. Ele está falando de forma respeitosa, né? Muito respeitosa, a respeito do serviço que eles prestaram para os homens de Nabal. Davi e seus homens tinham trabalhado naquela região para trazer segurança aos funcionários de Nabal. Nada de mal havia acontecido, nenhuma ovelha se perdeu em todo esse tempo. Então Davi desejava que Nabal, de alguma maneira, de bom grado, pudesse lhe dar alguma recompensa. Ele não está exigindo valor, ele não está passando preço, ele não está falando nada. Ele está dizendo assim: olha, Senhor, nós trabalhamos, nós guardamos, nós protegemos. Se por acaso você puder nos dar alguma coisa, né? Então, se por favor, se puder nos agraciar com algo, dar algum mimo, alguma recompensa, algo para nós, né? Um dos servos de Nabal, inclusive, traz o seguinte relato. Quando a gente chega no verso de número 15, diz um dos servos dizendo depois para Abigail, diz assim: aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos cuidando de nossas ovelhas. Ou seja, o próprio servo de Nabal reconhece: nós estávamos no campo, à mercê, nós corríamos riscos, nós poderíamos ser assaltados, pessoas poderiam passar por ali, roubar as nossas ovelhas, poderiam furtar a nossa colheita, poderiam fazer tanta coisa, mas nós tivemos paz e tranquilidade. Esses homens foram como muros ao nosso redor, nos protegeram, nos abençoaram. Com as ovelhas tosquiadas e o feno colhido, era hora de pôr o pão para assar, era hora de colocar o carneiro também lá no forno, ou lá na grelha, ou lá na churrasqueira. Era hora de servir o vinho, era hora de deixar o rebanho descansar, era hora de deixar também o arado de lado e de saborear o fruto do trabalho. E esse era o desejo de Davi. Afinal de contas, os homens de Nabal estavam fazendo isso, eles estavam festejando a colheita e a tosquia. Davi ficou sabendo daquela festa particular e achou que os seus homens mereciam ser convidados. Afinal, eles protegeram as plantações, as ovelhas de Nabal, patrulharam as montanhas, garantiram os vales e, portanto, mereciam um pouco daquela recompensa. E foi nesse intuito que Davi enviou os seus homens até Nabal: por favor, dê-nos a nós, seus servos, e a seu filho Davi alguma coisa. Eu comentei de manhã que quando eu leio esse texto, surge para mim, sabe os flanelinhas que cuidam dos nossos carros quando nós vamos em algum restaurante, em algum lugar, e eles ficam ali cuidando? A mim vem essa cena, né? Ou seja, são caras que estão ali, a gente sabe que estão ali, e quando a gente sai do restaurante, ou da pizzaria, do lugar onde nós estamos, a gente está indo na direção do nosso carro, aí eles vêm: ô tio, cuidei aí do seu carro, não fazem isso? E o que eles estão querendo dizer aí para você? A mesma coisa: olha, eu cuidei do seu carro, por favor, se você puder dar alguma coisinha aí para mim, tá certo? E aí você bate a mão ali no bolso, na carteira, vê se tem alguma moeda, alguma nota. Normalmente a gente procura as menores, né? R$2, R$1, alguns centavos, e pega e entrega para ele, dizendo assim: obrigado, né? Talvez por dentro, não sei se o seu sentimento é de alegria ou não, né? Você está ajudando, né? Eu não sei o que passa na sua mente, no seu coração, mas eu olho sinceramente para esse texto e vejo Davi na mesma situação. Nós ficamos aqui, nós cuidamos do campo, nós cuidamos das ovelhas, cuidamos dos seus homens, ficamos aqui ao redor, nós não deixamos que absolutamente nada acontecesse. Se puder dar alguma coisa aí para nós, ou seja, para mim isso aqui é quase que um pedido de esmola. Por favor, se puder dar alguma coisa para nós, se puder me ajudar com alguma coisinha aí, a gente fica de bom grado. Ninguém está exigindo aqui valor. Nós estamos aqui, cuidamos, queremos tantas ovelhas, queremos tantos... Não tem ninguém exigindo nada. Mas tem um Davi, de forma humilde, mandando os seus servos, dizendo: se puder nos ajudar. Se puder nos ajudar. Mas o rude Nabal escarneceu diante desse pedido. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Ou seja, ele sabia até quem era o pai. Ele fingiu que não conhecia, que não sabia quem era Davi, mas ele sabia. E é interessante como ele diz, né? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Ou seja, quem é esse Davi? Será mais um escravo fujão?
Seria ele um escravo, fugitivo? Seria ele um rapaz aí que fugiu e sabe-se lá de onde, sabe-se lá de quem? É um vagabundo que está por aí. Ou seja, ele trata Davi como um vagabundo, como um marginal. Ele trata Davi como um escravo, fugitivo. Ele finge que não conhece Davi. E essa insolência enfureceu os mensageiros de Davi. Eles giraram nos calcanhares e apressaram a voltar para Davi, e levando para Davi um relatório completo do que tinha acontecido. E Davi não precisaria ouvir essa notícia duas vezes. Quando Davi ouviu a história, ordenou que seus homens formassem um grupo armado. Para dizer bem a verdade, ele deu uma única ordem: ponham suas espadas nas cinturas. Ponham suas espadas nas cinturas. 400 homens se armaram e botaram o pé na estrada. Os olhos brilhavam, as narinas inflaram, as pupilas dilataram, os lábios ficaram cerrados, a testosterona fluiu. Davi e suas tropas investiram pesadamente sobre Nabal, o patife, que claro agora estava tomando cerveja e comendo churrasco com seus amiguinhos. A terra estremeceu diante do urro de Davi. Quando nós chegamos no verso 21, nós temos isso. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Se eu até de manhã deixar algum homem daquela casa, daquela família, daquela fazenda, algum trabalho, algum homem vivo, que Deus me castigue severamente. Ou seja, você percebe a raiva, o ódio que estava ali em Davi e nos seus homens. Nós trabalhamos e não vamos receber nada. Nós estamos com ódio, eles desceram exatamente assim, com muita fúria, com muito ódio. E diante desse cenário de guerra, desse cenário de morte iminente, é que surge Abigail. E que mulher! Abigail possui um papel muito importante, primordial, para que essa história não termine numa grande tragédia. Porque se a gente ler até aqui, a gente imagina a tragédia que vai acontecer. Davi chegando com seus homens armados, com fúria, pegando os camaradas, tomando cerveja, tomando vinho, comendo churrasco, bêbado. Seria uma chacina, seria uma violência brutal, não ia sobrar nada e nem ninguém, porque homens sóbrios e armados e com raiva diante de homens bêbados e indefesos, não teria o que acontecer. A gente já imagina o final da história ali. Mas surge Abigail. A atitude do seu marido levaria todos à sua casa à morte. Era uma situação sem saída. E o fim estava próximo. Por mais que você fale assim: pastor, mas Davi disse aí no texto que ele ia deixar ninguém do sexo masculino, nenhum macho vivo. Ok. Mas me diga, o que seria das mulheres sem os seus maridos e sem os seus filhos? Nós vimos há 2 semanas a história de Noemi, que perdeu seu marido e seus 2 filhos. Aquela mulher tinha terra, ela tinha casa, ela tinha plantações, ela tinha dinheiro, se formos pensar assim. Mas, se não tivesse um resgatador, de nada valeria. Ela iria mendigar o resto da vida. Ou seja, por mais que Davi descesse para matar apenas os homens, mas os homens incluíam o marido de Abigail, os filhos de Abigail, se ela os tivesse, e aí o que ia acontecer com Abigail? Ela ia ter que mendigar, a não ser que algum homem distante da família, alguém se aproximasse para resgatar os bens de Nabal. Caso contrário, essa mulher ia viver na mendicância para o resto da sua vida. Então a gente tem que entender isso. Por mais que ela não morresse fisicamente, ela morreria, porque a sua vida ali acabaria, assim como tinha acabado a vida de Noemi, na história que nós lemos. Um dos servos de Nabal veio trazer a situação até Abigail. No verso de número 14 nos diz que um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. E no verso 17, porque o 15 e 16 já lemos, o 17 diz: agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau
que ninguém consegue conversar com ele. Se Nabal era rude, grosseiro e mau, Abigail era gentil, era boa e inteligente. E as suas decisões, as suas atitudes diante dessa situação nos chamam a atenção. E eu quero destacar 4 atitudes dessa mulher aqui no texto. A primeira delas é agilidade. Agilidade. Primeiro, porque não tinha tempo para perder. Provavelmente a situação foi trazida a ela logo que aconteceu. Enquanto os homens de Davi estavam saindo, batendo os pés bravos, este servo correu até Abigail para lhe contar a situação. E ela agiu de pronto. Ela agiu rapidamente, porque não havia tempo para perder. Assim que Davi ouvisse o que tinha acontecido, ele desceria para matar Nabal e toda a sua gente. Então ela agiu rapidamente. Quando nós chegamos no versículo de número 18, nos diz o seguinte: imediatamente, ou seja, ela ouviu o relato. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos e disse a seus servos: vocês vão na frente. Vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. E enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Vejam o texto: imediatamente. A situação era grave, mas a situação também era urgente. Não havia tempo para perder. Se ela não fosse ágil, se ela não fosse rápida, seria tarde demais. Ela tinha que se encontrar com Davi antes que Davi chegasse à propriedade. Se Davi chegasse à propriedade, seria tarde demais. Então ela tinha que encontrar com Davi no caminho, enquanto ele estivesse a caminho. Se ele chegasse ali, não teria mais o que ser feito. Não teria mais como... ainda mais porque ele ia chegar e ver todo mundo comendo e bebendo e farreando, ele ia ficar ainda com mais raiva. Então ela tinha que ir ao encontro de Davi para que ele nem enxergasse o que estava acontecendo ali. Por isso, enquanto Davi e seus homens estão descendo armados com espadas, Abigail sobe munida de pães, de bolos, de grãos, de carne. Ela sobe munida, juntamente com seus servos, carregada para aplacar, para acalmar a ira, a fúria de Davi. Ela não perdeu tempo indo conversar, inclusive com seu marido. E a gente sabe o que teria acontecido se ela tivesse ido conversar com o marido. O que é que o marido teria dito para ela? Né? Se ela chegasse lá e dissesse: o que você fez? Por que você agiu assim? O que ele responderia para ela? Calma, mulher, fica no seu lugar. Mas Davi vai ficar com raiva, Davi vai descer aqui, Davi vai matar todo mundo. Mas aqui tem macho, aqui também tem macho, aqui também tem homem. Deixa que ele venha que eu vou colocar o Davi no lugar dele. Você acha que ele não teria respondido isso? Ou seja, homem, queridos, muda de endereço, mas o tempo nós somos iguais. Nós somos iguais, somos metidos, achamos que somos os bons, os corajosos, os poderosos, ainda mais com bebida. Misturou bebida aqui, e aí o cara vira o Hulk, o super-homem, o que você quiser achar. É exatamente a história. Talvez se ela tivesse ido, ela nem teria conseguido sair dali, e a gente saberia qual é o final da história. Mas ela não foi conversar, ela não perdeu tempo para conversar com Nabal. Com ele eu converso depois. Eu já sei quem ele é, eu já sei qual é a resposta, eu já sei o que ele vai fazer, eu converso com ele depois. Agora não é hora de conversar, ainda mais porque ele está enchendo a cara. Agora não é hora de conversar com ele. Não vou conversar com ele, depois eu converso. Depois eu me preocupo com essa parte da história. Ela não tinha tempo para perder, ela tinha que agir rápido e agiu rápido. Uma segunda qualidade que eu vejo nessa mulher é humildade. Humildade. Onde que eu percebo isso? Vejam o verso de número 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Por favor, permite que tua serva... Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou.
Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que essa tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, te suplico, a ofensa de tua serva. É interessante porque Abigail se prostra diante de Davi, ela se lança ao chão, aos pés de Davi, e ela pede perdão, ela se humilha, né? Abigail não foi tola, ela foi sábia, ela sabia da importância daquele momento, ela era a última barreira entre sua família e a morte certa. Por isso que ela se jogou aos pés de Davi e fez um apelo digno de nota: meu Senhor, a culpa é toda minha. Ela está dizendo o seguinte: meu Senhor, eu não vi quando os seus moços foram lá, eu não vi quando os seus rapazes foram lá, porque se eu tivesse visto, a história era outra. Assim que o meu marido tivesse falado o que ele falou, eu tinha chamado os seus rapazes, falando: nada, vem cá. Tó, leva esses bolos, leva esses pães, leva essa carne, leva isso aqui. Meu marido não liga não, ele está chapado, está lá mais para lá do que para cá, não liga para ele não, ele é um besta, é um idiotão. Tó, tá aqui, leva o pão, leva o bolo, leva a carne, leva isso, leva aquilo, quer mais? Vocês querem mais? Querem vinho? Toma, leva vinho. Quer Coca-Cola? Leva Coca-Cola, leva aqui, e vai carregando, e vai levando. Ela teria com toda certeza dado um jeito na situação, com a sensibilidade dela, com a delicadeza dela, com a beleza dela. Aquela mulher tinha dado um jeito, ela tinha chamado os caras, tinha dado um jeito, mas ela não viu, e é exatamente isso que ela está dizendo: Davi, se eu tivesse visto, a situação era outra, eu já tinha remediado, eu já tinha consertado, eu já tinha resolvido, eu já tinha dado um jeito em tudo isso, mas eu não vi, então a culpa é minha, a culpa é toda minha porque eu não vi. Se eu tivesse presente na cena, tudo isso, nada disso estaria acontecendo, estaria resolvido, mas eu não estava, eu estava em outro lugar, estava preocupado com outras coisas, eu não vi os teus moços indo lá, eu não vi, então a culpa é toda minha. Então recebe esses pães, recebe essa carne, recebe o vinho, recebe esses bolos, recebe esses grãos, recebe, por favor, e através disso, esquece, eu te suplico, esquece a ofensa de tua serva. Olha a humildade dessa mulher, que humildade! Ou seja, ela não está aqui para justificar Nabal, ela não está aqui dizendo que Nabal é bom, ela não está aqui dizendo que Nabal é... Não, ela não está defendendo Nabal. O Nabal não presta mesmo, meu marido não presta, meu marido é um grosso, ele é rude, meu marido, ele é insensato, o nome dele é insensatez, e ele de fato é insensato mesmo, meu marido, mas está aqui, eu estou aqui, não para justificar, eu estou aqui para pedir perdão, eu estou aqui para reconhecer os erros, eu estou aqui para dizer que ele de fato é um ordinário, ele é um insensato conforme o seu nome, mas eu não estou suplicando para você justiça, estou suplicando para você perdão. Me perdoe, olhe a humildade dessa mulher, a humildade. O terceiro detalhe que me chama a atenção nessa história é a fé que essa mulher tinha, né? Nós reparamos no texto anterior quantas vezes ela fala do Senhor, o Senhor, de Deus, ela fala de Deus, mas quando a gente chega aí no verso 28, essa mulher, ela diz o seguinte: pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Olha a fé que essa mulher tinha. Primeiro me chama a atenção porque ela conhecia Davi, e ela conhecia bem. Essa mulher sabia que Davi tinha sido ungido rei. Não sei como, não me pergunte como, mas essa mulher sabia que Davi tinha sido ungido rei por Samuel. Essa mulher sabia que Davi seria o novo rei de Israel no lugar de Saul. O Senhor trará um reino duradouro para ti. E quando o Senhor te colocar lá, que não tenha peso, não tenha sangue nas suas mãos,
de justiça que você fez com as próprias mãos, sangue desnecessário. Essa mulher sabia que Davi ia ocupar o trono de Israel, ela sabia, não sei como, mas ela sabia. E essa mulher é interessante, alguns detalhes me chamam a atenção no texto, porque ela diz assim, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida, será que ela sabia de Saul? E da perseguição que Saul estava fazendo com relação a Davi? Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida, porque Saul queria tirar a vida de Davi. E ela diz, a vida de meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor o teu Deus. Ou seja, por mais que queiram tirar-te a sua vida está segura nas mãos de Deus. E quando o Senhor tiver feito todo o bem que Ele prometeu fazer, ela sabia das promessas de Deus para a vida de Davi. Quando Deus fizer todo o bem que prometeu fazer para você, Davi, que não haja nenhum peso na sua consciência, nenhum peso, nenhum sangue nas suas mãos, absolutamente nada. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, não te esqueças de mim. Opa, essa mulher sabia de alguma coisa. Ela sabia quem era Davi. Ela sabia das promessas ali existentes para a vida de Davi. Ela sabia de um novo reino, e esse novo reino, Davi seria o líder, ele seria alçado à liderança de Israel. Mas ela não apenas sabia de Davi, essa mulher sabia também a respeito do Senhor, que estava por trás de tudo aquilo. Abigail não temia o seu marido insensato e nem temia os 400 homens de Davi, ela temia o Senhor. E porque ela temia o Senhor, ela teve clareza, discernimento do que fazer, de como agir. Ela teve clareza de pensamento e garra para fazer o que tinha que ser feito. E porque ela temia o Senhor, ela fez toda a diferença. Irmãos, olha para a história. Nós temos raiva dos dois lados. Nós temos ódio dos dois lados. Nós temos sangue nos olhos dos dois lados. E no meio nós temos Abigail. Essa mulher, ela transmite Deus de uma forma que eu não tenho como explicar. Ela transmite Deus, ela transmite uma paz. Ou seja, ela está no meio de uma guerra. É um marido insensato de um lado e um outro homem enlouquecido indo para matar o seu marido. E ela está no meio. E quando você olha para Abigail, você não vê ela tensa, você não vê ela nervosa, você não vê ela desesperada, descabelada, chorando, qualquer coisa nessa direção. Essa mulher, ela fala com propriedade, com naturalidade, com uma paz. Ela sabia quem era Deus. Ela sabia do que estava falando, ela foi usada tremendamente nas mãos de Deus para salvar a Nabal e consequentemente salvar a Davi e salvar a si mesma. Essa mulher mudou toda a história, temendo a Deus, ela salvou a Davi, mas salvou a sua própria vida. Ela sabia que no momento em que Davi fosse abençoado, ela também seria abençoada, e de fato foi o que aconteceu. Mas existe um quarto e último detalhe nessa mulher que me chama a atenção, que é a sua sabedoria. Ela foi sábia e Davi reconheceu isso. Ela teve bom senso, prudência. Ela foi canal de Deus na vida de Davi para impedi-lo de fazer uma barbárie. Ela trouxe oferendas para aplacar ali a ira de Davi e para que Davi deixasse Nabal aos cuidados de Deus. Deixe que Deus resolva com Nabal. Não suje suas mãos. Não estrague o seu currículo. Não estrague a sua reputação. Nabal é Nabal e Deus vai cuidar de Nabal, Davi. É exatamente isso que ele está falando. Deus vai cuidar de Nabal. A vingança não pertence a você, Davi. A vingança pertence ao Senhor. Deixe que o Senhor faça justiça. Deixe que Ele faça justiça. E Davi escutou a voz da razão através dos lábios daquela mulher. No verso 32 diz que Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou a meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Olha só, a quem seria atingido pelo mal? Ela mesma, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia.
Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Diante de um marido insensato, Abigail teve toda a sensatez e sabedoria, evitando uma tragédia para Nabal, para ela, para Davi e para os seus homens. Mas ela foi sábia também depois ao retornar para casa. Porque se ela não falou com Nabal num primeiro momento, ela teve que falar com Nabal depois. E ela viu que Nabal, quando ela voltou para casa, a festa estava grande e Nabal estava mais para lá do que para cá. Ele estava alegre demais, estava muito bêbado, e com bêbado a gente não perde tempo. Eu não sei você, mas eu não perco tempo com bêbado. Talvez se uma pessoa me vir conversando com bêbado, vai achar que eu sou a pessoa mais sem educação que existe, mas com bêbado eu não perco tempo. Né? Esses dias eu estava, não sei em que lugar, estava no mercado, aí de repente veio um rapaz para me cumprimentar, e ele estava mais para lá do que para cá, já no jeito de vir, ele estava mais para lá, veio para me cumprimentar. Eu olhei, né? Ele mexeu, eu olhei de novo, né? Aí ele estendeu a mão assim para dar soquinho, eu só estendi a mão, dei soquinho, virei as costas e saí. Quem olhasse para mim falava: nossa, que pastor sem educação. Não, ele estava bêbado. Ele não me conhece, achou que me conhecia, eu não conhecia, eu tenho certeza que eu não conheço. Com bêbado não se perde tempo. Não se perde tempo. E ela não perdeu. No dia seguinte, verso de número 36, diz que quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa como um banquete de rei. Estava alegre, bastante bêbado, e ela nada lhe falou até amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Então, se alguma esposa estiver aqui falando: está vendo? Eu também não vou contar para o meu marido, porque Abigail não contou para o marido dela. No momento errado ela não contou, mas no momento certo. Fazer coisas escondidas do marido, filha. Não estou profetizando desgraça na sua vida, não. Não preciso profetizar esse tipo de coisa, né? Ela não contou no momento errado, mas no momento certo. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Lhe contou tudo. Tudo. Não contou só um pedacinho não, só uma partezinha, não, contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando ela contou tudo, eu imagino que esse homem deve ter tido um AVC, a pressão subiu. Teve um aneurisma, um AVC, sei lá o que ele teve. A impressão que ele deu um derrame nele, deu um AVC, deu um aneurisma, a veia explodiu, sei lá, alguma coisa aconteceu com esse homem. Esse homem caiu na cama, 10 dias depois, morreu. Morreu. Quem fez justiça? Deus fez. Deus fez a justiça. Se à noite ela não falou nada, de manhã ela falou tudo, sem esconder nada, contou a verdade. E Nabal ficou ali, imóvel, paralisado diante de tudo. Ela deve ter dito para ele: por sua causa nós quase morremos ontem. Se eu não fizesse isso, agora você já estava morto. Você e os seus homens. Eu peguei Davi ali, no ribeiro, bem ali na esquina, na curvinha. Eu peguei Davi ali. Estava com espada e vinha para matar você, acabar com você. Se não fosse eu, você estava morto. Ela abriu os olhos do Nabal e Nabal teve o que merecia. E diante da morte de Nabal, Abigail mais uma vez foi esperta. Né? Mais uma vez foi esperta. Porque quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo-lhe que ela se tornasse sua mulher. O que você acha que a Abigail fez?
Ela não é burra, né? Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que você seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se, rosto em terra, e disse: aqui está a sua serva, pronta para servir-os e lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail logo montou no jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Davi não é burro. A mulher era bonita e inteligente, né? E ela, queridos, quando ela diz assim: quando o Senhor te abençoar, lembre-te de tua serva. Eu acho que ela estava ali com outras intenções, né? Mas eu vou ficar quieto porque não é o, né? Mas talvez ela olhou para esse Davi e falou: esse Davi é um gatinho. Eu tinha ouvido falar do Davi, mas ele é bonito, tem valente, esse cara vai ser rei. Bem que o Senhor podia cair um raio na cabeça do Nabal, né? Não sei o que ela... Mas, queridos, essa mulher foi sábia, inclusive ali, nesse momento da sua vida, e se tornou a esposa, uma das esposas de Davi. São 4 características na vida dessa mulher que eu quis destacar aqui para você. O que é que Deus quer ensinar para mim e para você nessa noite? Se nós estamos vivendo talvez momentos complicados, numa sinuca de bico, aí, como a gente diz, numa estrada às vezes sem saída, ou às vezes até com uma bifurcação, sem saber o que fazer. O que é que Deus quer ensinar a mim e a você através da vida de Abigail? O que é que Deus quer ensinar para nós? Será que Deus essa noite está falando para você o seguinte: haja com rapidez? Seja rápido. Queridos, a gente posterga muita coisa na nossa vida. A gente posterga muita coisa. Às vezes você está mal de saúde, às vezes você está se sentindo depressivo, às vezes você está se sentindo mal e você diz: não, um dia eu vou no médico. Não, um dia eu vou marcar. Não, eu vou marcar uma consulta. E você nunca marca. Aí quando você for se consultar, já talvez seja tarde demais. E o médico talvez vai dizer para você: olha, se você tivesse vindo há 6 meses, a história seria outra. E Deus está trazendo, essa é a segunda mensagem que eu falo sobre agilidade. Quando eu preguei sobre Raabe foi rápida, essa mulher também. Será que Deus mais uma vez não está falando isso para você? Seja rápido, faça o que você tem que fazer rapidamente. Eu não sei, mas eu acho interessante essas histórias virem. Queridos, eu só escolhi nomes, não tinha nenhuma mensagem dessa, não tem nenhuma mensagem pronta. Eu só escolho temas, eu só lanço no papel. Às vezes o pastor Aurélio me pede, eu escrevo lá um rascunho para ele, esses vídeos das brilhantes atrizes que nós temos na igreja, que estão representando domingo após domingo aí, né? Esse texto eu escrevi na primeira pessoa para que elas pudessem estar aí narrando a história. Mas eu escrevo apenas isso. O que vem para mim, o que Deus traz ao meu coração é na semana, é no dia, é na véspera, é alguma coisa que Deus vai trazendo. E mais uma vez Deus fala sobre agilidade. Será que Deus não está dizendo para mim e para você: faça rápido. Não permita que essa dívida vá mais longe. Não permita que essa sua saúde fique ainda mais precária. Não permita que essa situação, aquela coisa assim: ele não está conversando comigo, ele não está olhando mais para mim, ele não está mas um dia eu converso com ele. O negócio só vai piorando. Aquilo que era inimizade já está virando ódio, já está virando, agora já não está suportando mais. E se tivesse sentado e conversado lá atrás, já teria resolvido. Será que não é isso que Deus está falando com o meu coração e com o seu coração hoje? Haja rapidamente. Seja rápido, seja ágil, aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Será que com o exemplo dessa mulher, Deus não está dizendo para mim e para você assim: seja mais humilde, humilhe-se, procure a outra pessoa, converse com ela, peça perdão, reconheça os seus erros, procure a paz, procure reconciliação, procure conversar, procure resolver a situação. Será que Deus não está dizendo para mim e para você, para nós termos mais fé? Acreditarmos naquilo que Deus tem preparado, acreditarmos na ação de Deus. Às vezes você está querendo justiça e querendo às vezes fazer justiça com a própria mão. Espera, ele vai ver, ele também. Calma, será que essa história não está dizendo para você assim: coloque isso nas minhas mãos e deixe que a vingança pertence a mim, eu resolvo como tem que resolver, eu faço com essa pessoa, eu ajo com essa pessoa como eu tenho que agir, e você apenas contemple, assim como Davi contemplou? Ou seja, creia em mim, creia na minha justiça, creia naquilo que eu sou capaz de fazer, creia.
apenas exercite a sua fé. Será que não é isso que Deus está trabalhando no meu coração e no seu coração nessa noite? Ou será que Deus não está querendo dizer para mim e para você, seja mais sábio, tenha uma visão mais ampla, enxergue mais, além, enxergue além, tenha bom senso, diante das circunstâncias, diante das situações que te cercam, busque sabedoria, né? Tiago nos diz isso, se alguém sentir falta de sabedoria, peça a Deus que dá. Então peça sabedoria. Será que é isso que você está precisando? Ser sábio, ter discernimento, o que fazer, como fazer, sabe, para não estragar. Ou seja, Deus pode abrir um caminho como abriu para Abigail. Aquela mulher estava com a sua vida em risco, se não fisicamente, acabaria ali com a morte do seu marido e de toda a sua família, de todos os seus, acabaria ali a sua vida. Mas a vida dessa mulher mudou totalmente. Aquela que estava correndo risco se tornou uma das futuras rainhas, esposa de Davi, e viveu com Davi até o final. Ou seja, será que Deus também não pode mudar a nossa vida se nós agirmos rapidamente, se nós nos humilharmos mais, se nós acreditarmos mais, se nós agirmos com sabedoria e discernimento na nossa vida? Será que não é isso que Deus está trabalhando no meu e no seu coração nessa noite? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. O que é que Deus quer falar ao seu coração? O que Ele quer trazer para você? O que Ele quer ensinar a você de forma específica nessa noite? O que o exemplo de Abigail traz para mim e para você? Pai, eu quero agradecer pela linda história dessa mulher. Uma mulher que, diante desse momento tão conturbado da sua vida, tão complicado, essa mulher agiu com agilidade, com rapidez, com eficiência, aproveitou o tempo, a oportunidade. Ela sabia que não tinha tempo a perder. Uma mulher que se humilhou, uma mulher que pediu perdão, que colocou o rosto no chão, se colocou aos pés do seu Senhor, que acreditou. Uma mulher que foi sábia, teve discernimento e com toda graça soube agir no momento certo. Deus, eu não sei o que é que o Senhor está trazendo ao nosso coração nessa noite. O que é que o Senhor está falando para nós? De forma específica para cada pessoa aqui. Talvez alguns estão vivendo momentos complicados, confusos, momentos difíceis, de fato, sem enxergar uma saída, uma solução. E o Senhor está trazendo um exemplo tão claro para nós, de como algo que acontece de um momento para o outro, que nos gera um caos tremendo, pode ser resolvido. Quando se age no tempo certo, quando se tem humildade, quando se acredita e quando usa inteligência, sabedoria, quando sabe discernir o que tem que ser feito. O Senhor conhece cada coração aqui, cada história, o que cada um está vivendo e o que essa história de forma particular pode trazer a nós. Então instrua e que a gente saia daqui e para essa semana, por mais que alguns possam dizer, mas já está acabando o ano, mas já estamos quase perto do Natal. Não, que a gente possa agir rapidamente e fazer o que tem que ser feito, aproveitar o tempo que temos e a oportunidade que o Senhor nos dá. Seja com a vida de cada um aqui, abençoe cada um naquilo que a mensagem falou ao coração, em nome de Jesus que oramos, amém e amém.